Oi pessoal, boa tarde, sou a Gisele Federici, começando uma nova entrevista aqui, uma entrevista muito importante hoje com José Ferreira da Silva, que ninguém conhece ele assim, né? Todo mundo conhece como Frei Chico, ele é irmão do ex-presidente Lula. Quem entrevista comigo é o Alex Sonic, e mandem suas perguntas que a gente vai ler aqui os comentários também. Frei Chico, obrigada por aceitar nosso convite aqui na TV 247, por falar aqui com 247, nesse momento tão difícil, tão importante que se fala, né, que se continue essa resistência. Eu queria começar perguntando sobre os últimos momentos do ex-presidente Lula, antes de ele se apresentar à Polícia Federal, há uma semana, né, o senhor estava lá com ele no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, e eu queria saber se ele, em algum momento, demonstrou algum receio do lugar que ele estava indo, se sempre foi forte em todos os momentos, é isso que as pessoas relatam, né? Como é que foi a sua visão desse momento? Olha, boa tarde. É duro dizer isso, porque é um irmão que está sendo preso por uma coisa que não fez. Então é complicado para nós aceitar isso, né? Mas, um certo momento, a gente estava meio abalado, ele falava, minhas irmãs, tal, e os filhos dele, ele falava, gente, eu não devo nada. Fique tranquilo, eles vão ter que provar meu crime e tal. Então, se existe um cara com muita tranquilidade, é ele. Porque todos nós que ouvimos falar, ou então que lê só a imprensa, fica achando, será que deve ou não deve e tal? Ele não, ele tem certeza que não deve. E ele então resolveu se apresentar achando que pode se defender, ou então as pessoas que o acusaram têm que provar o crime que ele cometeu. Eu tenho dúvida se ele agiu corretamente, mas foi a vontade dele e ele quis fazer isso, não dá para fazer nada. Você chegou a ter uma conversa com ele? Ele pediu algum conselho a você? Você esteve no sindicato dos metalúrgicos com ele? A gente esteve junto até um pouco antes, em outros dias também, e ele sempre falou para mim assim, ele batia, não devo nada, então não adianta me aconselhar a exilar, porque eu achava que uma forma que ele tinha era de ficar livre para se defender. No Brasil não daria para ele ficar livre como ele gostaria de estar, mas ele estaria longe. Ele falou, se eu não me entregar, e se eu for, ele falava, se eu for fazer isso, aí essa mídia vai ter muito papel para ficar falando que eu fugi, porque eu devia e tal. Então eu não vou. Eu vou enfrentá-lo, deixa eles provarem o meu crime. Você chegou então a recomendar um asilo ou sair do país? Um certo momento eu achei, não chegamos a falar assim abertamente de asilo, mas falamos, seria importante não achar outro meio. Eu lembro até que eu falei com calma para ele não ficar nervoso, porque ele se ofendia quando falavam isso para ele. Mas com calma ele falou, não é melhor você achar outra forma de se defender. Ele falava, não tem como. Esses caras vão ter que provar meu crime. Ele ficava nervoso porque ele não queria que interpretassem que ele estava fugindo. Que ele estava fugindo. E ir para uma embaixada, por exemplo, que foi uma coisa que muita gente cogitou, né? Mas na sua cabeça, isso seria uma fuga? Quando você pensava nisso, o que você imaginava? Como é que isso seria interpretado? Conhecendo o planeta Terra e conhecendo os adversários dele, como a gente conhece através da história brasileira, eu acho que, na minha opinião, ele está na mão de pessoas que não têm a mínima responsabilidade. E esse povo que está aí, tentando levar ele até as últimas consequências, não vão dar a ele, não querem dar, a não ser que haja muita mobilização popular, condições dele se defender, como ele gostaria de se defender. E eu acredito até que ele agiu da maneira que ele achou melhor para ele. Quer dizer, é difícil falar. Para mim, eu acho que ele tinha que, se dependesse de mim, ele podia até achar outra forma de se defender. Mas aí eu não tenho que comentar esse detalhe não, porque é complicado. Ficou a critério dele, ele não tinha Marisa do lado dele para ajudá-lo, ele só tinha os amigos e o jurídico, e ele achou que... O que a Marisa aconselharia, você acha? Você conheceu bem a Marisa. Eu acho que o Lula, nesse momento, na vida política dele, as decisões foi mais dele do que... A Marisa ajudava bastante, mas seria mais dele. Seria mais ela apoiar o que ele decidisse. Ela podia rebater, discutir e tal, mas ele
se ele decidiu, ele vai cumprir. Ela não se metia mais, não. A família tinha alguma decisão? Vocês chegaram a fazer uma reunião em família ou não? Não, chegamos a conversar, assim, mas ele não deu espaço para a gente interferir, não. O problema meu é meu, a família não pode... Senão é perigoso. É perigoso não, pode até achar que está me atrapalhando, ou estou atrapalhando a família, não. A decisão é minha, a decisão política é minha. Eu que sou culpado, eles estão dizendo que sou eu, então eu vou pagar por isso. E na última quinta-feira os filhos dele foram lá visitá-lo, né, em Curitiba. O senhor chegou a conversar com algum deles para saber como foi essa visita? É impressionante, né? A gente conversou com os meninos assim por telefone e a gente sente o seguinte: primeiro ele pediu para cada um cuidar da vida, não se preocupe com ele, cuide da vida que eu estou muito bem aqui. E os meninos ficaram entusiasmados porque ele está muito bem de cabeça, ele está tranquilo, ele está falante, mesmo jeito e tal. Lógico que ele faz lá? Ele conta o que ele faz lá dentro o dia todo, na sala? Aí eu não perguntei detalhe não, mas ele deve ler, no mínimo ler, né? Porque é difícil. Eu fui um preso, na minha ocasião de prisão era diferente, né? Realmente havia uma ditadura descarada. Essa não, essa é uma ditadura velada, de uma maneira muito moderna. Você ficaria falando 3 dias sobre essa ditadura. E eu acredito que lá ele tem um espaço para ler, alguém deve conversar, se conversa com ele, alguém lá não vai vazar, porque isso não vamos ficar sabendo só quando nós estivermos juntos, não tem outro jeito. Você ficou preso quanto tempo e aonde? Rapaz, a minha prisão foi diferente, é um negócio assim, Você foi militante... Contra a ditadura, né? Olha, por que José Ferreira virou Frei Chico, que não tem nada de Francisco? E nem Frei. A minha história é engraçada. Eu comecei a ser simpatizante dos comunistas. Você é o comunista da família, vamos dizer assim, é isso? Eu sou taxado de comunista Mas no meu tempo de comunista, a gente comia criancinha, era um negócio maluco. Era de verdade. Eu fui preso assim, fui vice-presidente do Sindicato Metalúrgico de São Caetano do Sul. Na primeira semana que eu tomei posse, eu fui preso na semana seguinte. Preso não, fui sequestrado, porque minha família foi me achar depois de um mês, me procurando tudo quanto é lugar. Os matos que tem lá perto de casa, pronto-socorro, hospital, não achavam. Não achavam. Até que um dia, a minha esposa, de tanto frequentar o DOPS, antigo DOPS, ela acabou me localizando através de um parente da minha esposa, que era investigador lá. E foi até uma coincidência interessante, depois de 27 dias. Foi em 75 isso. E aí ele percebeu que ela estava lá, foi perguntar o que ela queria. Ela disse que estava procurando... Eu conhecia ele também, né, o Vladimir, até morreu esse rapaz. E aí ele foi lá embaixo e me viu lá, mas mandou ela voltar no outro dia. No outro dia, quando ela chegou lá, nós estávamos sendo transferidos para o hipódromo, a rua do hipódromo, na Moca. E foi engraçado que eles tiravam a gente pela rua algemado. E a minha algema estava na mão do braço do Zé Roberto Melém, que era um alemão alto, foi até secretário do Montoro, uma pessoa maravilhosa, um advogado. Já faleceu também, tudo já faleceu, né? Você percebe que a história já está passando, né? E aí nós fomos lá para o hipódromo e passamos a receber visita. Mas agora para ela foi um choque tremendo. Não, ela tinha mais gente esperando a família e não achava. E o nosso sequestro foi sequestro de ficar meses sem saber onde estavam. E muitos desapareciam, muitos morreram, eles levavam para uma casa. No meu caso, eles levaram para o Doicode, que é na rua Tutóia. E ali nós ficamos um tempo, depois, não precisa falar que ali era tortura, era um negócio maluco. É onde se torturava. Torturava. Né? Tem 3 equipes de torturadores. Você ficou em qual X? Porque era tudo X, né? X1, X2, mas eles misturavam. Depois tinha uma cela grande, eles colocavam. O primeiro dia que você chegava lá, eles isolavam você numa cela grande, mas sozinho lá, ou então com o máximo uma outra pessoa. Depois ele pegava, depois do 3º, 4º, 5º dia, ele juntava todo mundo numa cela só. Quer dizer, quase todo mundo, 10, 15, 20 pessoas. E a mulher separada no outro canto. E aí, nesse período, o Lula estava viajando. Quando ele voltou, tentaram influenciar para ele não voltar ao Brasil, porque ele poderia ser preso. Eu lembro de uma coisa engraçada, tem que contar isso.
Um cara me levou para uma sessão de tortura durante várias horas para mim confessar que o Lula tinha levado uma carta para Luiz Carlos Prestes. O Lula foi para o Japão, Prestes estava na Rússia, o Lula não sabia nem que era o Prestes praticamente, nem sabia, não tinha. E eles tentaram intimar, se me dá até raiva. Eles achavam que o Lula, eles inventavam história, cria história, imagina história, né, esse povo. Que o Lula teria sido porta-voz da gente para levar uma carta para o Luiz Carlos Prestes. Quando o Lula estava lá, foi votar, alguns companheiros não deixaram votar, começaram a aconselhar para ele ficar por lá. E aí ele não aceitou essa jogada. Eu não vou, não devo nada, vou embora. Chegou aqui, ele foi ver aí para o 2º Exército, aqui me procurar aqui, aqui em Ibirapuera tem um 2º Exército aí. Aí lá, chegar lá, seguraram ele umas horas lá, o cara para atender ele, e aí começaram a fazer discurso contra os comunistas e tal, e ele não deram formação nenhuma para ele, até que a minha mulher acabou me descobrindo nesse outro esquema, né? Mas foi uma das formas que o Lula foi descobrindo que realmente existia ditadura no Brasil, porque até então o pessoal tinha dúvidas. Ainda se existia, em 75, mesmo em 75? Tinha muita gente que ainda tinha dúvidas. E já porque as informações, não tinha informações, gente. Uhum. As informações que nós tínhamos eram clandestinas, através das pastorais, através dos partidos clandestinos que existiam. Era muito complicado, era muito difícil. Não, essa beleza que é hoje, todo mundo fala que todo mundo... E curioso que o nome do Lula já era citado num depoimento. Um depoimento. Como é até hoje. Porque ele virou presidente do Sindicato Metalúrgico São Bernardo. Já era, ele entrou lá. Ele tinha entrado como suplente, depois ele virou secretário, aí já tinha assumado como presidente do Sindicato Metalúrgico. Tem uma pergunta aqui do Irlan Iglesias, ele pergunta quantos anos o senhor tem e qual dos irmãos o senhor é. E aí aproveita e falar a idade, conta um pouquinho a história de como o senhor introduziu o Lula na política, né? Porque foi o senhor que levou o Lula para as portas de fábrica aí. Hoje é o seguinte, eu trabalhei com o Lula na Vilares, em São Bernardo do Campo. E eu já era militante. Eu comecei a militar no movimento sindical metalúrgico de São Paulo. Eu tinha 17 anos. Trabalhava numa metalúrgica lá na Carraço, lá no Ipiranga. E essa metalúrgica um dia tentou passar a gente, para você ver como se começa as coisas. Ela trocou de turno e me colocava para trabalhar, eu trabalhava das 7 às 5h30. Ela ia colocar para trabalhar das 2 às 10, das 10 a 8, das 6 às 2, em horários, e sábado eu trabalharia. Eu, um moleque novo ainda, 18 anos, ele, como eu trabalhar, 17, 18 anos, trabalhar de noite, não vou, imagina. E aí eu comecei para o Sindicato de São Paulo. Entrei de sócio lá. Aliás, hoje eu faço parte, só para avisar, hoje eu faço parte do Sindicato dos Aposentados, Nacional dos Aposentados, que é lá a sede. No mesmo lugar que a gente frequentava nos anos 50, 60, 61, por aí. Desculpa. E aí eu era sócio sindicato e tal. Fiz um curso no Sindicato de São Paulo, quero com o Miguel Etas, aquele pessoal, quero o sindicato. Porque é um crime na nossa... A gente não sabe como funciona o sindicato. Aliás, hoje é uma conversa longa. Hoje nós deixamos de educar o trabalhador para isso, né? Mas deixa eu contar essa parte. E aí eu frequentava o sindicato. Quando eu fui para São Bernardo, São Paulo, fui mandado embora, perdi isso em 65, aí fui trabalhar em São Paulo, lá em Vilares, e o Lula estava lá. Num certo momento, eu fui entrar de sócio em São Paulo, de São Bernardo. E o Lula não era sócio. Mas aí, em um certo momento, tinha uma chapa lá e eu já fiz amizade com o pessoal da época, que era o Afonso Monteiro da Cruz, Paulo Vidal Neto, o Mário Landeia, aquele pessoal. E esse povo precisava de uma pessoa para concorrer na chapa. E eu não podia concorrer. Mas nesse período já tinha saído da Vilares, já estava na outra empresa. O Lula estava na Vilares. Aí eles pediram para mim se não podia indicar uma pessoa para a chapa. É lógico, eu falei, vou atrás do meu irmão. Dei a ideia para o Afonso. Afonso, puta, uma firma grande, não temos ninguém lá. Aí vamos conversar com o Lula. Foi fácil não, viu? Porque havia resistência da parte da namorada dele, que era a Luz, que casou logo que ele faleceu, aí logo faleceu em seguida. E havia resistência também da minha mãe. Minha mãe não queria que a gente militasse no sindicato. Estava bem empregado, vai militar em sindicato. E sindicato famoso era... aquela tal de soldado ladrão, tudo preso, sei lá, a defamação era grande na época também, os leigos, logicamente, né?
E aí o Lula foi para o sindicato, depois de muito conversar, ele entrou do sócio sindicato e foi concorrer na chapa lá com os meninos. Mas não foi fácil, não. Agora, no partidão, ele nunca entrou, é bom ficar claro. Nunca aceitou entrar, porque ele achava... Mas você chegou a levar, chegou a falar com chegamos ele? Não, chegamos a ter alguma reunião. Porque o partidão nós tínhamos, era clandestino, claro, certo? E nós chegamos a ter reuniões, ele até goza disso toda hora que ele pode, ele tira o sarro da gente, que a gente ia para uma praça, por exemplo, encontrava lá o meu assistente, né? O meu assistente, um período, era um companheiro maravilhoso chamado Emílio Bonfante de Maria. Era um comandante da Marinha do Rio de Janeiro que estava para cá escondido, mas era o assistente nosso, da nossa base. E aí ele ficava sentado na Praça do Jardim e o Lula sentado do outro lado, conversava ali, e eu também junto. Aí tentava conversar um pouco sobre o sindicato, sobre o que seria do mundo, essas coisas todas. E o Lula... Não vou ser clandestino nunca. Não vou aceitar nunca. E não aceitou. Aí foi trabalhando, estudando. O Lula teve um defeito dele, o grande defeito do Lula foi o seguinte: ele leu muito. Nesse período que ele foi para o sindicato, ele leu muito. Política, então, você quer dizer? Leu muito sobre o sindicalismo e sobre como se defender. Por exemplo, tem os congressos, o primeiro congresso que ele participou, foi em 72, o presidente Prudente, se não me falha a memória, ele já estava preparado para enfrentar, falar no público, discutir tese e tal. Então, aonde que ele conseguiu esse dom da oratória? Veio com ele ou ele treinou? Veio com ele. É lógico que ele também passou a conhecer um pessoal ligado à Igreja Católica, que aí também foram ajudando ele na formação dele. E a gente também tentando influenciar, tentando falar, mas ele conheceu o pessoal na luta. E o Lula cresceu muito na luta sindical por livre e espontânea vontade dele. A hora que ele foi conhecendo como funciona o sindicato, ele foi embora. Lógico que ele descobriu alguma coisa no meio do caminho. Como é que veio as greves de 78? Muita gente não sabe disso. 78, a primeira da Scania, né? É porque o sindicato, o pessoal ia para o sindicato atrás do quê? De medicamento não, de consulta médica, não ia atrás de uma coisa concreta. Mas nos anos 73, 72 para 73, nós fomos roubados no aumento salarial, e aí houve uma perca grande de salário, que não me lembro se era 13%, e o Sindicato de São Bernardo fez uma puta campanha para recuperar essas percas. E houve uma assembleia do sindicato que foi muita gente, eu não vou falar 10 mil, mas foi muita gente. E o pessoal ficou decepcionado porque não podia decretar greve. É só para lembrar aos companheiros que estão me vendo, naquele tempo o panfleto do sindicato não podia falar a palavra greve, democracia, liberdade, autonomia sindical, nada disso podia escrever num boletim. Se escrevesse um boletim, o delegado do trabalho intimava o cara e podia até caçar o cara. Mas o Lula achou um outro jeito de organizar esse pessoal. Ele começou a criar um sindicato, tinha uma estrutura já boa, tinha feito prédio novo, criou o sindicato uma estrutura de madureza. E aí, escola, e aí chegava a ter 2.000 alunos estudando. E quem ia estudar? Era curso de eletricista, curso de madureza, fora isso, cursos profissionais, e ali o pessoal dava aula de sindicato também, incentivava o pessoal para o sindicato, mostrava que era o sindicato, e aí não deu outra. Essa massa foi para o sindicato e acabou participando politicamente das decisões e fazendo esse movimento crescer. Só respondendo a pergunta da idade, o senhor tem 75, né? E o Lula tem 72, 3 anos a mais que eu. Sou mais velho do que ele. Desculpa, eu falei muito sobre isso. Imagina, pode falar. Se eu for falar, tem mais coisa para contar, mas é melhor deixar. Até tem uma pergunta aqui da Andréa Reis, está perguntando, o senhor escolheu ser Frei Chico por causa do Francisco de Assis. Como é que veio esse apelido aí? Não, é o seguinte, esse apelido veio do Sindicato de São Bernardo do Campo, numa reuniões, a gente enfrentava dentro da Assembleia do Sindicato, campanha salarial. Era até um salão, onde hoje é o prédio novo, era um salão, um barracão. E enfrentava o pessoal da AP, Ação Popular Católica, tinha um movimento muito forte na época. E em um certo momento eu fiz um discurso mais radical do que eles. E o Maurício Soares, que está vivo até hoje, me apelidou, ele era advogado lá, me apelidou de Frei Chico. E esse apelido, tem um dado interessante, esse apelido ficou, Frei Chico. E quando chegou na cadeia, quando eu fui preso,
essa história é longa, mas desculpa tomar o tempo. Imagina, a gente tem O tempo. tempo é Fala. teu. A gente está aqui para ouvir. Quando chegou na auditoria militar, que foram me julgar, me prenderam um tempo, aí me soltaram, 80, 90 dias, e aí depois o Zé Carlos Dias, foi meu advogado na época, pela Justiça e Paz. Aí, um certo momento, o juiz era 4 militares e 1 civil, que era o tal do Nelsinho, o pessoal chamava. Aí ele perguntou, eu negava todo o depoimento, por isso que eu acho que essas prisões que está vindo hoje de empresários, sequestro, põe lá, essas prisões, isso é sequestro, é prisões políticas. Não tem nada a ver, é uma puta sacanagem levar um cara e manter preso. Eu passei por isso. Esperar uma delação. Esperar uma delação. Na delação, depoimento que nós fazíamos lá, eu atrapalhei um pouco a minha resposta, porque eu fico revoltado com isso. Aí, um certo momento, eu não reconheci no depoimento perante o juiz, reconheci que o Frei Chico era meu apelido. Aí eles achavam que era codinome do partido. Aí tentou me prender por isso. Aí o doutor o Zé Carlos Dias pediu um prazo para mim pegar a assinatura de pessoa que me conhecia com esse apelido. Aí ficou Frei Chico, não teve jeito. Agora, mas eles me liberaram depois, não decretaram a prisão. Chico, tem muita gente preocupada que o Lula, que sempre teve muita companhia na vida dele e tal, tá lá sozinho, pode ser traumático para ele. Você conhece bem, né? Você acha que ele aguenta lá sozinho? Enfim, quantos dias ele aguenta ali sozinho? Ou você acha que isso é perturbador para ele ou para ele isso é mole? Eu tive uma experiência solitária. Poucos dias, foi 5, 10 dias, mas era solitária. Como é que era? A minha solitária, você escutava as pessoas sendo torturadas, então era dupla, não era um negócio maluco. Você era torturado por estar sozinho na solitária e ao mesmo tempo você escutava as pessoas sendo torturadas. Então era complicado. No caso Lula, eu acho que ele logicamente que ele está sentindo muita falta dos contatos que ele tem, só que ele está, na minha cabeça, ele está muito bem preparado para ficar nessa certa solidão. Ele se preparou bem para isso. Por que se preparou? Porque ele é muito importante, ele sabe que ele é importante para esse povo brasileiro. Ele sabe que a causa dele é importante. Então eu acho que ele está preparado para ficar quantos dias ele quiser sozinho. Não tem problema não. Você acha essas decisões de barrar visitas, os governadores foram lá e não deixaram ele vê-lo, né? O senhor acha que isso é para tentar desequilibrá-lo? É para tentar desequilibrar, para tentar mostrar ao povo que eles têm força. E agora, há uma questão séria. Eu não estou aqui falando mal de quem quer que seja, só que nós estamos passando uma situação no Brasil que eu acho muito, muito delicada. Eu acho que... por que delicada? Porque você não sabe quem manda, quem decide. O Poder Judiciário, o Supremo não manda. A interpretação da nossa Constituição, que é uma das mais modernas do planeta, segundo os especialistas, ela não é aplicada porque nós também cometemos vários erros. Eu falo nós, o povo da esquerda brasileira, depois da Constituinte, não divulgamos a Constituição para o povo, não preparamos o povo para defendê-la. Isso é um dos crimes que nós cometemos. Mas como preparar o povo? Não, tem uns itens lá fundamentais que nós deveríamos ter preparado o povo para defender. Direitos humanos, por exemplo, é uma coisa que muitos amigos meus falam que direitos humanos é só para bandido. Mentira, é a nossa garantia constitucional. Só que nós não mostramos esse lado. Ficou o lado deles, ficou um lado complicado. E agora mesmo o Supremo, quem está mandando no Brasil? Quem está interpretando a Constituição do Brasil? Não sabemos, está complicado. Agora, eu vejo com muita preocupação, porque onde vamos parar? O Congresso, porque esse golpe se deu de uma maneira muito assim, muito bem planejada. Não vamos aqui chamar... A nossa elite ela é um pouco atrasada politicamente, eu dizia, muito conservadora, mas esse golpe foi bem preparado, ele foi planejado, foi ganhar setor da sociedade para apoiá-los, planejou com a imprensa, o Poder Judiciário. Então, os companheiros escrevendo aí, que eu concordo plenamente. Foi uma organização, um planejamento muito bem bolado, e para minha cabeça não foi de dentro do Brasil, isso veio de fora. Tem um apoio externo
política externa, do setor econômico, do planejamento, de preservar o Brasil uma colônia. Por que para nós o Brasil caminhava para onde? Aquele caminho que nós estávamos tendo. Para se tornar uma potência social, não militar, nos próximos 30, 40 anos. O que nós fizemos agora? Retroagimos isso aí, estamos retroagindo mais ainda. Você acha que todo esse processo tem um dedo dos Estados Unidos? Tem dedo externo. Certo. Agora mesmo um americano aí deu um depoimento dizendo que ajudou nossos poder judiciário, que trocaram informações e tal. Eles podem até estar fazendo isso, nossos investigadores, com as mais boas intenções. Só que se esqueceram de aprender com eles, que quando eles fizeram nos pés deles, eles não afetaram as empresas. Eles preservaram os grupos econômicos dele, a grande empresa, GM mesmo, foi a GM e outras empresas a mais. E nós aqui não, jogamos para cima, desmoralizamos toda a nossa empresa. Quando eles preservam a empresa dizendo que é deles, por exemplo, a Petrobras, desmoralizada para quê? O que ajuda a desmoralizar a Petrobras? Se tem lá um corrupto, vamos pegar o corrupto, mas vamos salvar a empresa. Nós fizeram o contrário, quer dizer. Agora eu acho que é mais sério isso ainda. Eu acho que nós temos que discutir mais ainda, porque tem a questão do pré-sal, a questão do jovem. Por exemplo, nós estávamos com mais de 100 mil jovens fazendo estudo fora do Brasil, chamado, eu esqueço como se deu esse nome desse projeto, jovem para fora do Brasil, voltar e tal. Universidades federais, foi criado um monte. Né? Sim, nós estamos criando uma nova sociedade, uma nova forma de viver no Brasil, daqui a 20, a 30 anos, que nós vamos ter resposta. Agora estou barrando tudo, cara. A reforma sindical que eles fizeram agora foi uma estupidez. É para tentar desmoralizar o movimento sindical, desmobiliza a sociedade, porque aí desmonta, você não tem recurso, não vai mobilizar, e uma forma de tornar as pessoas, cada um batalhando pelo seu pedacinho, quer dizer, o individualismo. É muito profundo isso, mas é uma forma de você desestruturar o movimento sindical, você tira a forma de arrecadação que eles têm, que está na lei. É lógico que está cheio de sindicalista aí que precisaria ficar fora, mas é nós que temos que resolver isso. Não é da maneira que eles fizeram, nós ficamos desarmados. Como é que não vamos fazer? Os nossos empresários são todos bonzinhos? Não são, gente. O Chico, a questão agora, Lula está preso, né? E aí tem vários movimentos, né, agindo, campanha, solidariedade no exterior. Aqui hoje teve essa ocupação do triplex, do Guarujá. Evidentemente que o Lula precisa de solidariedade, né? Nós vimos, por exemplo, ontem, o caso de Barcelona, né? O presidente, o líder da Catalunha, está na Alemanha. Ontem saíram à rua 350 mil pessoas em Barcelona. Isso é muito 350 mil, numa cidade como Barcelona. Lula tem 31% nas pesquisas. Significa 31 milhões de pessoas, mais ou menos. São 100 milhões de eleitores. Quer dizer, 30 milhões de pessoas querem votar em Lula. Por que essas pessoas não estão na rua? Ou então, vou perguntar de outra maneira. Você acha que o caminho para soltar Lula será com atividades como a de hoje, ocupar o triplex e tal, uma coisa mais radical? Ou você acha que o PT ou essas forças de esquerda deveriam tentar chamar mais a sociedade, como aconteceu com as diretas em 84? Porque talvez somente o PT, somente a esquerda não conseguem sozinhos criar um movimento que liberte o Lula. Qual você acha que é o caminho correto? Você que é um estrategista antigo. Eu diria o seguinte, a minha opinião é o seguinte, eu acho que está um momento muito delicado. Por quê? Porque o confronto não vai resolver nada. Nesse momento, confrontar com o poder, polícia, com o poder judiciário, da maneira que está confrontando no enfrentamento, não é muito bom para nós. Nós não estamos com essa bola toda, não, porque não tem milhões na rua. O que nós tínhamos que fazer, na minha opinião, é tentar organizar ao máximo a população, esclarecer a população de que vem acontecendo. Milhões de brasileiros já sabem o que está acontecendo, nós temos que fazer com que ela se manifeste. Agora, eu acho que junto com isso, teria que articular,
tem que ter umas forças democráticas, não só PT, não, todas as forças que chamam democráticas, que querem eleição, querem voto, querem um Brasil para o brasileiro e tal, esse grupo tem que começar a pensar em articular as forças políticas que estão soltas. Porque não é porque o empresário quer reacionar, não. O empresário pode ter interesses que está conflitando agora com o interesse dessa gente. Então nós temos empresários, temos igrejas, temos um monte de pessoas que poderiam ser. E tem que fazer isso, alguém tem que estar fazendo isso, aglutinar para tentar mostrar que dessa maneira que eles estão fazendo com o Lula não vai resolver o problema do Brasil, vai piorar mais ainda. A alternativa democrática começa a ficar em risco, porque o povo começa a não ter credibilidade mais no voto. Isso para nós não é bom. Para nós não. Para quem é bom isso? Porque quando caçaram a Dilma, afassaram a Dilma, faltaram de respeitando a vontade popular. Sim. E agora, eu vejo, por exemplo, eu estava vendo um programa num canal de televisão essa semana aí, onde eles tentam descaracterizar, desmoralizar o poder político e os políticos. Esse tipo de coisa só vai ajudar quem? Vai ajudar os ditadores. Ou então alguém que acha que a solução é mágica. Nós vamos nomear eu até diria que eles pensam em nomear um grande administrador que fica lá em cima decidindo o que fazer no país. Mas eles quem? Mas eles, que eu falo, o poder econômico. Grande poder econômico. Que não aparece no Brasil, não está no Brasil, nós sabemos disso. Aqui tem muita peça de ferro deles, claro, que se acham. Eu acho que é uma saída. Para nós é essa, é articular forças democráticas que pensem no Brasil. Por exemplo, o juiz faz greve. Como é que pode um juiz federal fazer greve? Então os militares, por exemplo, se dão o direito de fazer greve também. Eu até acho estranho que até agora não se manifestaram só favorável ao golpe. E será que os projetos que estavam em andamento no Brasil não prejudicou todas as forças armadas brasileiras? Ou a nova política que estão adotando? Lógico que prejudicou. O soldado, o tenente, o capitão, prejudica porque são famílias de empregados do Estado, logicamente, que estão sendo prejudicados porque ficaram instável a situação. Então, acho que nós temos que fazer articulações políticas sérias. Não é eu, não tenho essa capacidade, mas os partidos políticos têm. Os partidos e as forças organizadas. Como é que o senhor acha que deve ser o caminho para que a gente tenha um novo governo progressista? Qual que é a única forma da gente ter um novo governo de esquerda? Em 2020? É duro, né? Porque você tem que, primeiro, um governo... nós temos que eliminar vaidades pessoais. Essa é uma tarefa difícil de você eliminar. E tem que garantir as eleições em 2018. Sim. Que não está garantida. Por essa matéria que eu vi na televisão, nesse grupo, nesse programa, é uma coisa que ele vem fazendo há tempo, porque quando houve o golpe, antes do golpe já, começou uma campanha do desgaste do poder político. Todo político é ladrão, todo político é isso. Sabe, isso é desmoralização do poder político e do político em si. Então, quem é que nós vamos colocar no lugar do político para mandar na gente, para decidir nossos problemas? Tem milagre? É Deus? Será que é Deus que vai fazer isso? Não. Então nós temos que articular forças, pessoas bem intencionadas e fazer pressão em cima do judiciário, em cima do... pressão que eu falo é mobilização mesmo e tal, para eles compreender que o povo não quer isso. Tem duas saídas, nós estamos preocupados com duas coisas fundamentais. O Lula preso. É um grande articulador, eles não vão dar espaço para ele fazer isso. É por isso que eles estão prendendo o Lula mais para isso, evitar que o Lula articule forças em torno de um grande projeto. Mas o Lula não estando na frente, tem outras pessoas que podem estar fazendo isso. Agora, não vamos deixar achar que não tem pessoas que são vaidosas, que não querem aproveitar até o momento do vazio político. Mas não tem vazio político. Nós temos desesperança política. Nós estamos caminhando para uma coisa muito perigosa, que é não ter porta-voz para a sociedade, porta-voz com credibilidade. No discurso lá no sindicato, antes de se apresentar à PF, o Lula, ele elogiou bastante o Boulos, falou da Manuela também. O senhor acha que isso foi um tipo de mensagem para a população, para o eleitor, se ele não estivesse no cenário? Como é que o senhor viu esse elogio? Como é que ele vê o Boulos, por exemplo? Eu não diria que o Boulos não está
aí, está no jogo. É um puta companheiro, a menina do PCdoB, mas não é só aí. O problema não está só nesse pessoal. Esse pessoal está fácil aglutinar eles à frente. O problema é outras forças que estão afastadas do processo. Quais, por exemplo? O setor empresarial brasileiro, será que não existe mais? Acabou? Você acha que o PT está conduzindo bem esse processo? O PT está conduzindo bem esse processo em relação ao Lula? Porque eu não vejo, por exemplo, isso que você está dizendo do empresariado. Eu acho que o PT não está trabalhando nesse sentido. Você concorda com o direcionamento que o PT está dando a esse episódio todo? Você acha que é um papel do PT fazer essa Eu acho que o PT é uma das peças fundamentais, mas não é só o PT. E se não for só o PT, alguém do PT deve estar fazendo esse trabalho. Se não está fazendo, devia estar fazendo. Eu não estou por dentro do PT, não sei o que eles estão fazendo, não sei o que eu vejo na imprensa. Agora, articular só sobre o Lula, não dá, gente. O problema é que o Lula é a peça principal, tudo bem. Mas nós temos que articular forças políticas vivas da sociedade brasileira para defender não defender o Lula, mas defender o Brasil, política para o Brasil. Uma política de Estado para o Brasil. Que nós deixamos de fazer isso. Nós estamos entregue agora a quem? Qual é a prioridade do Brasil no momento? Entregar nossas riquezas para os grandes grupos econômicos. E aí? Sim, mas a palavra de ordem atualmente é essa ou é Lula livre? Qual é a prioridade agora? Eu acho que é as duas juntas. É o Lula livre, porque o Lula livre ele daria mais condições de articular isso. Mas já se o Lula não estão liberando e ele está preso, nós temos que começar a articular outras coisas. Que deve estar acontecendo. Eu não tenho conhecimento, porque eu quero informar vocês que eu não leio a grande imprensa brasileira já faz um bom tempo. Então eu leio os blogs, essas coisas, não leio. Informa também que vários veículos já pediram entrevista para o senhor não quis dar. Não, o pessoal me encontra, que não dou. Eu tenho experiência pessoal, eu não corre jornalista, eu tenho um filho jornalista também, então é que o jornalista não tem culpa da sua empresa fazer o que faz. Então é complicado. O que você quer dizer com isso? É que o jornalista pega uma matéria, leva lá, o editor vai resolver, ele vai fazer o que ele quer. Você não está culpando o repórter, mas o repórter não tem culpa nenhuma. Eu tenho um monte, o Ricardo Couto, que vocês conhecem, bela figura, encontrei com ele lá em São Bernardo. Além de quero informar, só que ele quebrou um joelho, coitado, operou. De novo, agora? Mas quando foi faz isso? 3 meses atrás. 3 meses, tá bom então. Ele falou assim, Frei, eu estou na Folha de volta, na Folha de São Paulo. Eu falei, ótimo, muito bem, só que eu não leio a Folha faz tempo. Não, passa a ler agora que eu estou lá. Mas é bom que tem o Jânio, aí algumas pessoas podem ler. Não, eu acho que eu vou começar a comprar para ler o Couto. Tem uns colunistas lá que dá até para ler, mas você vê, pega a matéria dela, fez a pesquisa esse fim de semana, maliciosa, tendenciosa, quer dizer, quem tirou o Lula, como é que o Lula saiu do páreo? Eles tiraram o Lula do páreo na pesquisa. Não tem cabimento. Então nós estamos mal de grande imprensa, não vou falar, porque essa grande imprensa, eu que sou mais velho, eu acompanhei em 64. Vocês não imaginam, se vocês forem para os arquivos da imprensa da época e pega o que fizeram com a Dilma, a mesma coisa, o mesmo processo. O Alex é um grande estudioso dos jornais. Deve saber melhor, é um negócio absurdo. Aquele tempo nós só tínhamos a última hora. Do Rio de Janeiro, a última hora, me parece. Não, aí já não chama. Nós tínhamos só um jornal no Rio de Janeiro e ficou fora do golpe, o resto todo. Correio da Manhã, né? Correio da Manhã, mas tinha um outro também, eu não lembro se era aquele outro jornal do Rio de Janeiro que era. A Tribuna, no começo, ficou, é o Hélio Fernandes, né? Hélio Fernandes, no começo ele ficou. Então, nós não temos, logicamente que não vamos aqui entrar em detalhe, que a gente vai ficar 10 dias conversando, mas o problema é que nós temos que fazer isso que eu estou chamando a atenção, é que nós não temos força de sozinho, nós, o PT, de fazer frente ao que está em andamento no Brasil. Não tem. Nós temos que trazer mais gente para isso. O Manuel Lula Araújo, ele colocou o Lula no nome também, ele está defendendo greve geral. Você acha que é um momento para greve geral? Você quer Eu acho que nós não podemos ficar brincando com as nossas armas. Greve geral significa greve geral. Quando fala greve geral, para até o posto de gasolina, a farmácia, para tudo. É quase impossível se fazer uma greve geral. Você pode fazer mobilização geral, é outra coisa.
A greve geral é a última arma que nós temos, eu acho, que para enfrentar essa situação. A não ser que nós tivéssemos organizado para isso. Parar o Brasil. É vontade nossa. Parar em protesto contra quem? Contra a desmando que está havendo? Tudo bem. Mas eu não vejo condições no momento de fazer isso. A nossa organização acho que não está ainda à altura. A não ser que nós... Mobilização geral para um dia chegar numa greve geral. Pode ser. Mas não vejo condições no momento, não. Você está na fila para visitar o Lula? Tô tranquilo. Como é que é o esquema? Como é que é o esquema? Não, nós vamos a Curitiba e na quinta-feira tem visita, se escolhe ali quem que vai entrar ou não. E tem limite? Quantas pessoas? Ele não puseram limite não, viu? Tem, parece que 4, 5, acho que um pouco mais até entraria, mas eu acho que ficaria muito, sei lá, vamos ver. Não decidimos ainda não. Quero ver, logicamente. Tem algumas pessoas fazendo perguntas mais pessoais para o senhor. Por exemplo, a Daphne está pedindo para o senhor falar mais da sua vida pessoal, que é muito interessante, ela diz. E aí eu vou fazer uma pergunta minha, que é: o que mudou na sua vida quando o Lula virou presidente? Você virou alvo de alguma forma? Você teve algum benefício, algum prejuízo? O que mudou diretamente na sua vida? O povo tem que saber uma coisa. Lula se elegeu presidente da República e o assédio que tinha em cima dos irmãos do Lula é um negócio. Ela não só o Lula eleito, qualquer um que se eleja, prefeito, deputado e tal. O Brasil tem um costume, tem uma cultura de assédio, de pedir coisa. Então, quando o Lula se elegeu, o assédio em cima da gente era muito grande. E eu tenho história para contar que é impressionante e vocês não acreditariam. Eu também não vou contar porque eu teria que provar. Não, mas só uma. Pronto. Por exemplo, eu já li que o senhor ficava verificando quem dizia que era parente do Lula, e o senhor ia lá checar se era mesmo. Nossa, pareceu muito parente, a família aumentou. Mas nesse meio termo, o Gilberto Carvalho, para ajudar, disse para a imprensa uma vez que o Frei Chico era o responsável do atendimento à família. E aí cresceu um monte de pessoas, chamado lobista ou coisa parecida, fazendo pedidos absurdos, gente. Vinha delegação, não estou mentindo não. Em São Caetano a gente recebia 3, 4 pessoas que vinham de outros estados, vinham não sei de onde. E o Lula, quando ele se elegeu, logo em seguida, passado um tempo, ele decidiu, junto com o seu chefia, de que jamais um parente dele ou um amigo dele seria atendido em qualquer órgão público, ou empresa pública, ou ministério, ou empresas públicas. Isso foi uma decisão que ele tomou na surdina lá, e você ia lá, os pessoal que ia lá recebiam, muito bem recebido, beijinho, abraço, café e tal, mas não resolviam nada. E eu acho que foi nossa sorte ali, viu? Ele ter feito isso, porque senão a gente teria entrado bem. E a gente ficou muito manjado, muito perseguido significa muito... Tem umas coisas engraçadas. Tentaram fazer segurança pessoal. Tem nego que veio lá procurar porque você precisa de defesa, de segurança pessoal. Imagina, o Lula tinha 7 irmãos na época vivos. Era 7. Se cada um fosse ter segurança pessoal. Aí tem os filhos. Era um negócio maluco. Mas na nossa vida mudou isso. Mudou que a gente passou a ser visto como... As pessoas achavam que a gente era rico, ficou rico. Até hoje tem gente que acha que a gente está podre de rico, que o Lula roubou e a família também. Que o filho dele é milionário. O filho dele é milionário. Aquele negócio do filho dele eu tenho até que apelar para quem está nos vendo, que quando começou essa campanha foi muito lá atrás, foi nos anos 80 que começou com o Lula. A casa da mãe do Suplicy era do Lula. Lá em São Bernardo houve uma panfletagem até de uma chapa de oposição de metalúrgico lá, dizendo que aquela casa era do Lula. Casa do Morumbi. Uma casa que era da mãe do Suplicy. Depois de um certo período, dos anos 90, começaram a dizer que o filho do Lula estava com muita grana, estava
comprando isso, comprando aquilo. Dono do frigorífico. Aí passaram, depois que o Lula se elegeu, passaram a dizer que ele era dono do Friboi, dono até de avião, não sei o que lá. Aí tem foto que tiram de pessoas semelhantes, parecidas em iate, é o filho do Lula, filho até do Lula a Exalc e tal. lá na USP de Piracicaba, foi casa do... Pois é, e até alguns picaretas de jornalistas, desculpa que também não tem esses picaretos, ficam repetindo na rádio. Eu acho que outra coisa que nós temos que fazer no Brasil, urgentemente, na nova sociedade que nós vamos construir, pode não ser já, mas nós vamos no processo, é tentar limitar e colocar responsabilidade nas pessoas que jogam a palavra para fora. Você não pode ter um jornalista falar assim, fulano de tal é ladrão, roubou. Ele fala aquilo, desce, vai para o boteco da esquina tomar um café, nada aconteceu com ele, ele vai num restaurante, mas ele jogou para milhões de pessoas aquela acusação falsa, mentirosa. E não tem crime contra ele, cara. Quando se apela, não, liberdade, não sei o quê. Rapaz, não tem que ter liberdade, tem que ter responsabilidade e seriedade do jornalista. Porque eu ouvi muito disso. Eu fui chamado de ladrão. O Vavá, esse meu irmão, que agora está, perdeu uma perna, está meio zarado, coitado. O Vavá foi acusado de ser um dos maiores lobistas dela, Machete e o Vavá, porque ele tinha uns amigos e cruzaram uma ligação e que esse amigo dele tinha casa, aquelas caça-níquel, era legalizado na época, e você sabe que chegaram a mandar, veio 7 policiais, parece que 7 federais, acho que vieram do Mato Grosso investigar o Vavá e entraram naquele esquema da ditadura militar, na época que invadia as casas das pessoas. Só que naquela ditadura não tinha limite de horário, não. Nesse novo, moderno forma de invadir casa, eles vêm na horário das 6 da manhã. 6 da manhã até as 6 da tarde só. Eu sei que chegar na casa do Vavá era 5h30 da manhã, acordaram uma vizinha de lá, para ser testemunha, invadiram a casa do Vavá. Vavá lá em cima, a Luísa da idade dele também, e a filha, desceram para a sala, ficaram ali os 3, moraram só os 3, mora até hoje, e mexeram em toda a casa do Vavá. Até as gavetas de roupa delas foi jogado. Como fizeram na casa do Lula também depois, né? E o Vavá foi acusado de ser lobista. Aí a imprensa deu manchete, na época. E o senhor foi Nós nem processamos a imprensa. Não tivemos essa ousadia de processar algum órgão de imprensa. Tem que ser processado, né? Não fizemos isso, porque em nome da nossa bondade, da nossa... Não, isso passa nada, fica uma mágoa, fica uma desgraça na cabeça da gente. Como é que você tem sossego depois que se passa por um vexame desse? Ficamos sendo chamados de ladrão. Né? Como é que recupera essa Não recupera mais. Minha sobrinha faz tratamento até hoje. E o senhor foi acusado também, né? Fui acusado recentemente. Eu trabalhei para aquele pessoal, eu conheço aquele pessoal há mais de 25 anos. Trabalhei, depois que eu aposentei, 20 e poucos anos, quando eu aposentei, fui trabalhar de assessor sindical. Aí abri uma empresinha para trabalhar para eles. Um amigo pediu, um amigo do ex-partidão, e eu precisava, lógico, ganhar um pouco de dinheiro, não faz mal a ninguém. E aí trabalhei com esse cara, depois, quando terminou, o Lula se elegeu, eles me propuseram a não prestar mais serviço. Mais serviço e tal. Mas aí o menino que me acusa, ele pegou o braço e falou assim, eu preciso de você, cara. Eu vou precisar de você, eu vou te ligar um dia desse. Lógico, é uma coisa que eu consegui fazer, é contato. Conhecia muito sindicalista, vamos fazer, isso não é problema. Me chamou, passado uns meses, me chamou e fez uma proposta financeira, pegou meu CPF e tal, eu perguntei para ele, como é que você vai pagar isso? Eu vou pagar, eu vou pagar. Ele disse que vai. Aí vai pagar como? Aí pegou meu CPF e tal, pode deixar essa patata legalizada. Aí foram dizer que o Lula pediu para ele me dar mesada. Agora, esse depoimento dele, é que ele foi um pouco... não vou culpá-lo não, porque é que ele foi um pouco arrumado. Quer dizer, vai lá e tem que falar isso. Essas coisas devem ter... Houve, logicamente que houve, não dá para... Eu não vi mais ele, também não sei o que está... Eu estou respondendo, está sendo investigado. Eu já fui depor, tem testemunhas que eu indiquei, que me conheceu nessa vida sindical, que vão depor também. Mas tem mais coisa que aconteceu que é bom não falar, porque porque nós não estamos num país legal, nós estamos num país ilegalizado. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. E nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta para encerrar. O senhor foi
militante comunista, lutou contra a ditadura, foi preso por isso. Como é que o senhor vê grupos de pessoas que vão para a rua, são pequenos, mas existem aí, estão aí defendendo a volta da ditadura e também votando no Bolsonaro, né, querendo votar no Bolsonaro, que é um cara que exalta um ditador, e ainda generais da reserva que vêm fazer postagens pressionando uma reação armada, ou mesmo o chefe do exército fez uma mensagem também que foi uma espécie de pressão contra o Supremo. Como é que você vê essas atitudes aí? É de ver com muita preocupação, porque o pessoal que vai defender um regime de força, de exceção, são pessoal totalmente preparado para a sociedade democrática. Isso vai existir sempre, sempre vai existir, não tem como combater isso. Agora, as pessoas deixar por se manifestar desobedecendo a Constituição, como fez o general, é um absurdo isso, e ficou por isso mesmo. Então, quando eu disse agora há pouco aqui, não temos chefe, não tem quem manda, essas coisas fogem ao controle. Eu vejo com muita preocupação, e eu quero dizer o seguinte: a nossa saída ela é democrática. E ela é democrática como? Com o voto popular, não tem outro jeito. Com o voto popular, com o povo participando, e nós envolvemos as pessoas bem intencionadas, porque tem ainda muita gente bem intencionada. Desculpa se eu não respondi. Respondeu, muito bem. Obrigada, Frei Chico. Obrigada, Alex. Foi uma ótima entrevista, eu vi que o pessoal gostou bastante, estava te elogiando muito. Teve um que falou até Frei Chico para presidente. Obrigado a vocês. Gente, obrigada pela audiência. Daqui a pouco tem o Léo ao Quadrado. Fiquem aí. Tchau, tchau. Meus queridos companheiros e companheiras, eu queria fazer algumas perguntas para você. É verdade que você acredita no crescimento da imprensa alternativa? É verdade que você acredita na democratização dos meios de comunicação? É verdade que você quer liberdade de imprensa de fato e de direito? Se você pensa, você quer e você deseja, depende só de você. Faça uma assinatura no 247. Faça a assinatura e assista pelo YouTube, que vai ser tudo mais democrático para você. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Hoje, a TV 247 tem a honra de iniciar uma entrevista com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. E ele foi secretário de Estado dos Direitos Humanos no governo FHC. Foi presidente da comissão, na verdade, no governo Dilma, e a gente vai falar sobre muitos temas do cenário político atual hoje. Quem entrevista comigo é o Paulo Moreira Leite. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite de dar essa entrevista aqui. E eu queria começar com Curitiba, né, a prisão do ex-presidente Lula. O senhor, como uma pessoa que dedicou a vida a estudar e a trabalhar pelos direitos humanos, como é que o senhor vê essa prisão? Quer dizer, em termos do Brasil, é um desastre, mas especialmente porque a Lava Jato, no que diz respeito ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores, e a esquerda em geral, quase pautou os seus momentos. Isso o Vladimir Safatli comentava isso, pelo calendário eleitoral. Quer dizer, então aquele ardor do juiz Moro de enfiar o presidente na prisão é para não perder tempo. Eu me dei o trabalho de ler a sentença, as 234 páginas. É que na origem eu sou advogado. Mas eu resolvi, é uma shoulder, é uma coisa vergonhosa, é uma grande colagem de fatos que foram apurados e não há, como se diz nos Estados Unidos, não há um ato de ofício, não há nenhuma prova que o triplex seja do presidente Lula, nem que esse triplex está ligado à investigação sobre a Petrobras. Na verdade, a palavra é um pouco pesada, mas eu diria que foi uma conspiração por parte do Judiciário, na qual o Supremo participou gostosamente, desde não exercer um papel de supervisor do impeachment da presidenta Dilma. Você sabe que quando o juiz Moro
resolveu se dar o título de Lorde Protetor do Brasil e divulgar aquelas gravações com a presidenta e familiares do presidente, ele não recebeu nenhuma censura, ele recebeu um petelecozinho do ministro Teori e ficou por isso mesmo. E em algumas entrevistas recentes e conferências que ele fez, inclusive nos Estados Unidos, ele acha que ele fez aquilo numa boa. Ele alegou que era para que os governados soubessem como os governantes agem. Outra coisa absurda é que o atual ministro Moreira Franco está numa condição de protegido em relação à proibição à presidenta Dilma de nomear o Lula presidente. Então você tem uma escalada de fatos que colocam essa prisão como um objetivo político, Então, é um processo que não tem absolutamente provas. A atuação das instâncias superiores foram também lamentáveis. Eu li as 3 sentenças, que horror, as 3 sentenças do Tribunal Federal em TRF4. Eles quase copiaram, acho que eles não tinham nenhuma originalidade, é quase um papel carbono dos 3. E aí, por que eles aumentaram a pena? Eles aumentaram porque quiseram impedir a prescrição da pena que atuaria se fossem 6 anos. Então deram 9, por que aquele 1 mês? 9 anos e 1 mês. 12 anos. Desculpa, dos 9 anos para 12 anos e 1 mês, justamente para impedir que o presidente pudesse gozar dessa prescrição. E o escândalo maior é que ele está incomunicado numa solitária de luxo, que é um cômodo de 500 metros. É alguma coisa absolutamente escandalosa e muito reveladora da situação autoritária que nós estamos vivendo desde o final da presidenta Dilma. Se houver, assim, um risco, ou a gente já entrando numa ditadura, como é que a gente fala assim, vamos usar eufemismos? Situação autoritária é uma coisa, Estado pós-democrático é outra. Qual que é o seu? Porque a gente está... Onde é que nós estamos? Olha, você sabe, tanto quanto eu, que cada país acha que a sua política é diferente, né? Nós temos assim, é como nós temos bananas, né? Então nós temos a política brasileira. Mas não é bem assim. Mesmo as democracias consolidadas, você vê que a Grécia não é uma democracia assim tão consolidada, mas tem um partido nazista chamado, eu adoro o título, Alvorada Dourada, The Golden Dawn. E hoje, na Áustria, e a Itália também tem partidos similares, agora mesmo na última eleição. E na Áustria e na Alemanha, os partidos neonazistas estão participando do governo de coalizão. Então, eu acho que, sem falar o que acontece nos Estados Unidos, nós vimos aquelas coisas terríveis daqueles neo-Ku Klux Klan marchando no ano passado, e eu acho que não deve se subestimar essa onda, da mesma maneira que houve uma onda virtuosa das transições democráticas depois das ditaduras militares e os regimes autoritários. Eu acho que há uma onda de revival autoritário. E aqui, 10% da população apoia o candidato de extrema-direita, que não se envergonha de celebrar torturadores comprovados, como nós demonstramos na Comissão Nacional de Verdade. A única minha esperança que esse número é mais ou menos o mesmo dos 13% de iludidos que votaram nos pretendentes fascistas ao trono brasileiro. Quando houve aquela... que foi um referendo, um plebiscito sobre o regime presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia, mais ou menos 13% dos brasileiros acharam que era uma boa. E nós tínhamos monarquistas fascistas. Da TFP, da Tradição, Família e Propriedade. Exatamente. Fascistas de carteirinha. E 13% apoiaram. Eu acho que inspira cuidados. E evidentemente que
o que eu chamava, enfim, há uns tempos atrás, depois da ditadura, o autoritarismo socialmente implantado no Brasil. Porque a sociedade é extremamente conservadora, extremamente autoritária. Quer dizer, existe um autoritarismo social aqui. Na raiz incrustado no racismo, nas discriminações, no anti-feminismo, no anti-defesa da situação do povo. Eu, por exemplo, só vou dar um exemplo, eu sou carioca, né? Como você sabe. Sotaque, quem não sabe, é só um sotaque. E eu ainda mantenho o sotaque. Os meus filhos aqui ficam me gozando do meu sotaque carioca. Mas no Rio, nos anos 50, eu morava no Leblon. E aquela mancha no Morro dos Dois Irmãos, para quem não conhece o Rio, a praia do Leblon, à direita tem uma montanha que se chama Os Dois Irmãos, e onde hoje está a Rocinha, com 70 mil habitantes. Aquela mancha foi aumentando e ninguém se importou como essas pessoas moravam, porque, de uma certa maneira, era o exército de reserva dos motoristas, das copeiras, das cozinheiras. E eu só ia lá porque o meu pai me levava no circuito da Gávea. Eu torcia para o Chicolândia. Era a única incursão que eu fiz ali perto da Rocinha. Dessa turma aí. E a gente vê no que deu, né? Não, você sabe que à tarde, só depois do pôr do sol, é que as empregadas e os empregados iam à praia, e os negros. De manhã até umas 3 horas era só branco. Isso, nos anos 50, em 1980, quando o governador Brizola instalou linhas de ônibus diretos da Tijuca, ou dos bairros suburbanos, para o Leblon, em Copacabana, foi um Deus do sacudo. Foi, começou aquela onda de dizer que... Em 1980. É verdade. Então, nós temos esse autoritarismo incrustado nas relações interpessoais. Professor, no Brasil. E hoje a gente vê muito isso por parte do judiciário também, né? O judiciário que ganhou e o Ministério Público, que nós ficamos muito contentes depois da Constituição de 88, ganharam muito poder, mas, na verdade, essas novas gerações de juízes são fornadas extremamente conservadoras. De onde vieram essas gerações? É curioso. Eu acho que quer dizer, a democracia não foi capaz de reestruturar a formação do judiciário brasileiro, as escolas de magistrado. Bom, começar pela escola de direito, agora há ondas reformadoras. Mas durante os anos 80, essa fornada de escolas de faculdade de direito profundamente conservadoras, também as escolas de magistratura. E também ligado a muitos privilégios. Né? Esse escândalo que nós vemos hoje, como se chama, do auxílio moradia, né? E tem um juiz, Bretas, eu acho, no Rio, que ele e a mulher acham que é absolutamente legítimo, apesar de terem casa, de receberem auxílio. Cada um recebe o seu, né? E cada um dá desculpa. Eles moram juntos, né? O juiz Moura, porque como não há aumento salarial, aí nós temos que ter auxílio moradia. Mas os professores da USP não têm auxílio salarial e eu não posso. E os professores municipais têm que apanhar na polícia. E os professores, quer dizer, os funcionários públicos não têm, os outros funcionários públicos. Quer dizer, isso quer dizer, essa noção que eles fazem. Quer dizer, a democracia não foi capaz de tirar da magistratura essa noção que eles fazem parte de uma elite branca, né? Porque os negros são extremamente minoritários. E aí nos tribunais superiores a mesma coisa. Quer dizer, quando você vai aqui ao Tribunal de Justiça de São Paulo, parece que eu estou entrando num clube inglês. Sabe, é deserto, você não ouve barulhos, né? O chá sendo servido. Daqueles desembargadores que vivem alcatifados ali, cercados de tapete. É uma coisa terrível.
Você vê o luxo dos tribunais superiores em Brasília, não é? Como o Supremo tem aquela coisa ridícula dos pequenos morceguinhos, que são os capinhas, que tem uma capinha curta, aquilo é de um ridículo atroz. E aí eles puxam a cadeira para os ministros, depois trazem um copinho d'água. Quer dizer... Trazem livros, trazem... ajuda. Teve uma foto emblemática no julgamento do Lula no TRF4, que era uma empregada negra servindo café para os juízes. Geralmente de uniforme, né? De uniforme. Sempre. Assim. Quer dizer, eu acho que esse conservadorismo, esse espírito de corpo, o Estado democrático não foi capaz. Da mesma maneira em relação à polícia, que ainda é mais grave. Mas esse judiciário que nós estamos vendo, defendendo esse escândalo do auxílio moradia e todos os privilégios que eles têm, todos penduricados, quer dizer, eu não me lembro a percentagem, mas que você sabe disso, os que recebem acima do teto são quase 80%. A maioria, é uma coisa... E tudo sem eles foram contra publicar os salários. Né? Agora, esses privilégios e também o autoritarismo e essa análise do judiciário brasileiro como um todo, onde é que a gente está no mundo? Assim? Ainda é muito absurdo em relação a vários outros países, ou no geral o senhor quer dizer, eu não sou um grande estudioso do judiciário, mas o que eu acho, primeiro, são os salários. Muito exorbitantes. Nenhuma democracia consolidada, nenhuma democracia europeia, os juízes ganham salários mais ou menos. 15 vezes mais, 50 vezes mais. Tem um ministro da Corte Suprema americana que ele anda de bicicleta. Ele tem um Volkswagen velhinho. Não tem chofer. Imagina ter chofer 24 horas. Os ministros supremos têm motorista 24 horas. Eu não sei se eles já têm apartamento funcional. Tem, não é? Apartamento funcional. Quer dizer, isso não existe. Eu não conheço nenhuma corte constitucional. Quer dizer, os países que eu consigo conhecer, nenhuma corte constitucional de uma democracia consolidada europeia que tenha os privilégios que os tribunais superiores no Brasil. E isso também, esses privilégios, você deve entender com a barreira ao acesso do povo. Quer dizer, os juízes estão... Por exemplo, eles têm horror a visitar a prisão. Eles estão entrincheirados no jogo. Exatamente. Eles têm horror a visitar a prisão. Quando eu trabalhava na Comissão Teotônio Vilela, nos anos 80, 90, era terrível. Você tinha que implorar que os juízes fossem fazer a avaliação da situação dos presídios. E essa avaliação é importante para quê? Para aprovar reformas? Não, primeiro para expor a situação para eles. Expor para a situação o total desrespeito às regras mínimas. Isso está sendo cobrado lá pelos senadores, as regras mínimas da ONU de encarceramento, que são totalmente respeitadas no Brasil. Você sabe, além disso, que dos 600, 700 mil presos, mais de 240 mil não tem sentença. Não tem uma sentença. São prisões provisórias que ficam se prolongando. Quer dizer, o primeiro absurdo continua. Depois, essa questão de tratar os presos como não humanos e também a maioria enorme afrodescendente, quer dizer, continua. Quer dizer, os afrodescendentes, os negros no Brasil, eles estão no rodapé do acesso aos direitos fundamentais mais mínimos, uma posição assegurada. E a democracia, apesar dos passos, quer dizer, desde o governo Fernando Henrique, que se começou a defender uma política afirmativa até as cotas no governo Lula e no governo Dilma, isso aconteceu depois dos anos 90. O Itamaraty, por exemplo, no governo Fernando Henrique, o presidente achava que só tinha branco. Você viaja e só encontra um embaixador branco. Não é? Então, veio a ideia de dar uma bolsa ao Itamaraty, o CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, uma bolsa aos candidatos afrodescendentes. E era uma bolsa boa, acho que era uma coisa, sei lá, quase com $1.000 por mês, uma coisa que dava para as pessoas se dedicarem. E foi um sucesso. Primeiro,
o recrutamento era gente extraordinária. E hoje você tem mais diplomatas negros graças a isso. Durante o mandato do presidente Lula, esse programa foi mantido e, inclusive, consolidado. Então, isso é um exemplo. Né? Quer dizer, o Brasil é tarde em tudo. Na mesma área da coisa tardia. Eu vou falar do governo Fernando Henrique, mas foi o governo Fernando Henrique vai falar um pouco. E o governo Lula. A criação do grupo executivo de repressão ao trabalho forçado, que depois o presidente Lula transformou num conselho. Foi a primeira vez desde 1889 que se falou em trabalho escravo na República. Quer dizer, isso aconteceu em 1997. Isso, dizer, eu acho que mais de 100 anos depois. Da abolição. Da abolição, exatamente. Isso tinha acabado, aboliu, acabou, né? Isso é problema ignorado. Isso é um outro traço. E um deputado que era o presidente da Comissão de Reforma do Trabalho, que não sei como ele se chama, Leitão, eu acho, infelizmente do PSDB, eu fico imaginando o Montoro, que é o pai do 13º salário, vendo isso lá de cima, né? O cara estava propondo a eliminação da forma salário, voltar à questão dos que alugavam a terra, mas você não dá nenhum salário. Ganha por produção. Isso não passou, mas ele... Alguém colocou, né? Ele propôs e achou que era uma boa, coisa fantástica. E agora teve essa portaria que tirava o elemento de que, na verdade, tratava como trabalho escravo apenas quando a pessoa era obrigada a ficar no local. Né? Exato, era eles aguaram. Eles quiseram... Quer dizer, é um governo ignorante, porque foi uma luta enorme nossa, nos anos 90, de conseguir a ratificação da Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho sobre o trabalho escravo. E a legislação brasileira ela é muito colada no princípio institucional. Esses caras resolveram proibir a publicação da lista suja. Porque o que tem graça é a lista suja. É a única coisa que inibe alguém. Para mostrar os escravocratas brasileiros. Quer dizer, esses mesmos senhores, esse governo, esse ministro do Trabalho fundamentalista evangélico, queria não publicar a lista suja. Né? Claro, felizmente isso não passou. É delicado. Foi uma pessoa, uma coisa vexaminosa. Inclusive, os vizinhos vão vaiar, né? Inclusive um deputado, membro da mesa, eu não me lembro o nome dele, estava na lista suja. Agora, quer perguntar uma coisa? Senhor, você falar? É melhor chamar de você, porque você tem que chamar de senhor. Porque também a diferença não é tão grande assim. Pois é. Puxa. De idade. Não exagera. Mas eu queria, assim, ouvindo você falar, você fala de uma... A gente sente na sua vida, no seu pensamento, uma continuidade que vem no governo Fernando Henrique e que chega ao governo Lula. E você transitou nesses dois lugares, você viveu os dois lugares, eu acho que teve experiências positivas nos dois governos. Agora, hoje, eles estão em campos opostos. Desde 2014, esses campos cindiram. Né? Quer dizer, o PSDB, não sei se são seus amigos do PSDB, mas enfim, certamente o candidato a presidente do PSDB liderou o golpe, tentou dar um golpe na eleição, tentou fazer tudo, e de lá para cá fez tudo isso. Como é que, para você que viveu tudo isso, e que certamente tem amigos, é amigo do Fernando Henrique, outros, como é que você vê essa situação, essa ruptura? Como é que você explica para você isso? Olha, eu acho essa cisão extremamente triste, porque, na realidade, desde o governo Sarney foi colocada em prática uma política de Estado de direitos humanos. Eu também participei do governo Montoro. É verdade. Com o Eduardo Mulaerte, eu fui assessor especial do Montoro. Que é um homem extraordinário. Esse é o verdadeiro tucano, né? É maravilhoso, é um gentleman, uma figura extraordinária. Para mim foi uma grande experiência na minha vida poder ter tido a honra de trabalhar com ele. Então, efetivamente, o apoio... eu devo dizer antes que... apesar de eu ter colaborado 8 anos no governo Henrique, no final eu fui secretário de Estado, a minha colaboração era estritamente na política de direitos humanos. Era direitos humanos, não era eu não me metia. Política, não é? Porque se você se meter no debate político,
E tanto os três governos mais progressistas, o Fernando Henrique, o Lula e Dilma, padeciam do mesmo problema, que é a famosa presidencialismo de coalizão, que eles tinham que fazer aliança com esses cleptocratas, esses fisiológicos. Todos os três governos fizeram. Eu acho que o único governo que não fez, para ser justo, foi Itamar Franco. Mas desde Sarney até Dilma, todos foram obrigados a fazer para ter uma maioria no Congresso. Agora, você sabe qual era a diferença? Eu não quero dar uma explicação muito pedante, mas é que, na verdade, esses fisiológicos, especificamente o PMDB, que esteve presente em todos os gabinetes ministros de Sarney a Dilma, eles não tinham o domínio, quer dizer, a palavra que a ciência política hoje usa, não tinham hegemonia no bloco que estava no poder. Então, os presidentes e, enfim, as forças em volta do presidente foram capazes, na área, por exemplo, de direitos humanos, de fazer vários avanços. Então, a questão do apoio ao impeachment, eu acho que foi... Foi um choque, foi um choque, não é porque rompeu esse denominador comum que se tinha justamente numa política de Estado de direitos humanos. Agora... E não só, né? Vamos falar assim, eu sei que você não vai falar, mas não só, a política de Estado, acho que rompeu em tudo, ficou uma coisa, uma fronteira, né? Quer dizer, especialmente com esse monstrengo que é esse governo do presidente Temer. Hoje, quando eu chegava aqui, eu brincava com você dizendo, veja só, se o senador Aécio tivesse ficado tranquilo, sem pedir recontagem de votos, sem fazer aquele escândalo que estava fazendo, aquilo de molecagem, depois ele falou, ou então pedir 2 milhões para porque pedir um banco, né? Se ele tivesse ficado low profile, numa boa, tranquilinho, ele hoje teria, quer dizer, a presidenta Dilma terminaria o seu governo e ele seria um candidato com 51 milhões de votos intocados. Agora, essa tramóia do impeachment foi um logro terrível, quer dizer, e além do mais, essa elite branca, paulista, reacionária, achou que podia pôr goela adentro do Brasil políticas que jamais o povo brasileiro aprovaria. Quer dizer, essas políticas em curso por esse governo são políticas absolutamente anti-povo, que jamais seriam sufragadas numa eleição direta. Porque aí vem o papo, não, o Temer era vice. Tudo bem, era vice nessa condição que eu dizia, que ele não tinha o controle. Ele era vice. Ele era o vice. Vice é vice. Não existe. E aí ele se usurpa o poder para uma nova política que não corresponde à chapa onde foi eleito. Esse é o desafio. Agora, o problema hoje, sabe, voltando à sua primeira pergunta, o desafio nosso hoje é ver de que maneira colar esses cacos. Porque para enfrentar aquilo que você perguntava, a ameaça da extrema-direita, primeiro é preciso que as esquerdas não fiquem no tradicional enfrentamento interno que as esquerdas do mundo inteiro adoram. E no Brasil. Né? O inimigo mais próximo é o outro partido. É o vizinho. É o vizinho à sua esquerda. Isso tem que ser superado. E, além disso, é necessário montar, a meu ver, e estamos falando de política, um arco democrático, um arco democrático que tem que ir além da esquerda. Agora, até onde esse arco democrático? Eu acho que esse arco democrático só pode ser construído se as esquerdas fizerem uma frente, qualquer que seja o arranjo, mas uma frente das esquerdas que, no seu coletivo, possa ser a base desse arco democrático. O que precisa? Eu acho que precisa um certo pacto contra a intolerância política e pelo diálogo permanente. Tem que ter conversa
conversa o tempo todo. A esquerda acertada e conversa. É que hoje eu não sei dizer até onde vai a linha democrática. Mas, por exemplo, vamos falar assim, uma coisa que eu quero perguntar aqui, é uma coisa que você acha que numa conversa que viria da esquerda para o centro, estaria dentro, Fernando Henrique? Nessa conversa de reconstrução? Nós estamos falando de reconstrução de um pacto democrático. É uma pergunta. Eu não conversei com ele sobre isso, mas as últimas entrevistas que ele deu, inclusive para um jovem muito interessante e que fez perguntas difíceis, ele fez algumas afirmativas e alguns artigos nesse sentido, na necessidade de se ter não sei se ele usou essa palavra, mas reconstruir a plataforma democrática. Agora, eu não queria ficar nas pessoas, nem ficar especulando, que eu acho que não é o caso. Eu só vejo que é necessário ir além da esquerda, porque senão nós não vamos... A resistência contra a extrema-direita, que eu acho que é uma ameaça, vai ser menos eficaz. E o senhor acha que a população tem que estar na linha de frente? Uma mobilização popular pode reverter? Olha, a mobilização popular sempre é bom. Eu acho que o Nordeste, mesmo sem mobilização, já está mobilizado. Já vota 75%. Está mobilizado. Já está mobilizado, não precisa mobilizar. E eu acho que os eleitores do presidente Lula já estão mobilizados, porque pelo Datafolha tem 30 e tantos e pelo Vox Populi tem 45 depois de preso. Então, eu acho que a mobilização foi importante nas diretas, foi importante na resistência à ditadura. Eu acredito que nesse período eleitoral é evidente que tem que haver a mobilização, quer dizer, a mobilização contra essa prisão inconstitucional, quer dizer, o Supremo decidiu na base de uma interpretação inconstitucional. Só acha encomendada para chegar ao resultado querido? Porque só precisava essa interpretação para chegar a esse resultado. E mesmo o ridículo de uma ministra dizendo: eu vou votar contra o que eu penso. Quer dizer, realmente isso no Conselho Constitucional francês, isso seria caso de uma depressão de pedir a ministra, o que você quer fazer? O que a senhora está fazendo? A senhora sai pede demissão. Inclusive porque ela falou que ia votar de acordo com o plenário, só que o voto dela mudaria essa posição, né? Tava 6-5, então ela poderia mudar o placar. E a cascata de name dropping, que é de citações que ela fez, uma coisa insuportável. Eu fiquei perdido. O problema meu, sabe por que é que eu assisto essas? Eu assisti aquelas 8 horas, eu estava em Paris, assisti 8 horas daquele julgamento lá em Porto Alegre. Eu fiquei mal. Você fica deprimido depois disso. Mas o que eu queria dizer... Você não precisa nem para tomar um café? Porque você sabe... Na hora que ele sai, né? Eu não tenho nada contra que se discuta o princípio da publicação, quer dizer, da passada em julgado, da decisão... Do trânsito julgado. Do trânsito julgado. Pode-se debater. Agora, a interpretação foi do Tribunal de Justiça, é totalmente constitucional. Tem que fazer outra lei, tem que fazer outra PEC. Foi do STF. Agora, o STF, esses ministros, nessa ânsia de alijar o presidente Lula da competição, julgaram contra a Constituição. E o ministro Fachin se deu ao prazer de colocar uma preliminar, que já estava aceito que eles iam discutir. Não, ele não satisfeito em ter denegado outras demandas, resolveu propor uma preliminar para os ministros decidirem se iam apreciar o habeas corpus. Quer dizer, o Supremo, mesmo nas suas piores horas, e eu estou lendo um livro, tem um livro da Emília Viotti, que é muito bom, e tem um livro agora de um jovem repórter, eu acho que é Felipe Recondo. Recondo, muito bom. É excelente, eu estou no meio. Mesmo nas piores horas na ditadura, houve momentos de dignidade do Supremo. Né? E o Superior Tribunal Militar teve uma atuação digna em vários julgamentos, quer dizer, alguns ministros liberais. Esse Supremo, quer dizer,
Não, eu não estou dizendo isso porque eles foram nomeados pela presidenta Dilma ou pelo presidente Lula, que eles deviam favorecer o presidente Lula. Não, eles não favoreceram, mas baseados num entendimento inconstitucional da questão da prisão. E hoje o presidente é um desperdício para o Brasil, né? O presidente Lula, entre 4 paredes, 15 metros quadrados, com 2 horas de sono, numa solitária, que ele está incomunicado e numa solitária. Foi isso que esses ministros do Supremo, vou olhar até para a Câmara, esse ministro Supremo que fizeram esse julgamento inconstitucional, eles são corresponsáveis de qualquer coisa que aconteça ao presidente Lula nessa cadeia. Porque você sabe que os paranoicos têm inimigos, né? Então, alguém que já teve um câncer aos 71 anos, numa situação de provação extrema, o pior pode acontecer. Eu acho que ele precisava ter um atendimento com seguranças próprios. Fala-se que esse governo quer tirar as regalias, que é todo presidente da República, e na lei não tem nenhum dispositivo que algum presidente pode perder, mas eles querem tirar, ainda não tiraram. Então, como ex-presidente, ele devia ter direito às regalias, algumas regalias que ele tem. Mesmo na prisão. Mesmo na prisão. Mas é uma questão para ser debatida de verdade. Porque ele continua ex-presidente. Pois ele não deixou de ser ex-presidente porque foi condenado. Agora, com a sua experiência na ONU, o senhor tem uma longa trajetória aí na ONU, né? Já trabalhou em diferentes temas e agora trabalha com a Síria, né? Na questão da Síria. Eu queria saber a sua avaliação sobre como é que a ONU pode ver esse caso do Lula, porque os advogados já entraram com um pedido de avaliação, né? E que efeito prático isso pode ter? Não, a questão é que eu sei que houve uma demanda ao Comitê de Direitos Humanos, que é o comitê que trata do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que o Brasil ratificou em 92, graças a Severo Gomes e Suplicy e o próprio Fernando Henrique. Mas, na verdade, essa decisão ela aconselha os Estados. Claro que a decisão, que eu ainda não sei qual vai ser, pode ser tremendamente embaraçosa para esse governo, dizer que a prisão causa ao presidente uma situação irreparável dele não poder participar nas eleições, etc. Mas o governo pode seguir ou não pode seguir, mas de qualquer maneira, se houver uma resposta positiva, é importante, e que não demore tanto. Agora, o outro lado, outros que podem atuar, mas isso eu não tenho seguido diretamente, são vários relatores especiais. O relator da independência de juízes e advogados, que até esteve aqui no Brasil, eu não vi, mas esteve aqui. O relator especial sobre liberdade de expressão e o relator especial sobre liberdade de associação. E também o grupo de trabalho sobre detenções arbitrárias. Todos eles podem atender a apelos urgentes. Agora, a decisão não é uma decisão vinculante, porque o problema da ONU, o problema do sistema de direitos humanos, que as decisões, por exemplo, os tratados, nos órgãos de tratado da tortura, tratado contra a discriminação, o Brasil ratificou os tratados e ele se vincula a aceitar as decisões. Agora, nesse âmbito do comitê e dos relatores, não são decisões verdadeiramente vinculantes. Isso quer dizer que não tem um significado, tem um significado prático. Inclusive de repercussão mundial, né? E a repercussão mundial. Apesar desse governo, Arrastaquera, achar que a comunidade internacional não interessa, ontem mesmo eu achei adorável 7 deputados democratas americanos apresentaram ao meu amigo embaixador Sérgio Amaral um manifesto condenando a prisão do Lula. Mas como você sabe, como
eu acho que no Brasil nunca se deve subestimar a estupidez reinante, né? Hoje, qual é a estupidez do dia? Foi a entrevista que a presidente do PT deu a Al Jazeera. Vamos falar sobre Justamente. isso. Eles são totalmente idiotas, porque eles acharam que a Al Jazeera é a Al-Qaeda. A Al Jazeera, senadora Ana Amélia, é financiada pelo emir do Catar, uma monarquia do Golfo. Ela tem um canal em inglês, tem uma redação nos Estados Unidos, com norte-americanos e ingleses. E eu vejo essa Al Jazeera na Europa e nos Estados Unidos. Não vejo aqui no Brasil, porque ela só pela internet. Mas o Senado brasileiro tem que fazer uma sanção contra a sua estupidez, não é? De fazer, e depois dar trabalho à Procuradora-Geral da República. Tem que investigar, investigar. Sei lá, E outro estúpido que, né? Um outro companheiro da senadora Ana Amélia, se chama Major Olímpio, fez uma reclamação à Procuradora-Geral da República, assim, não subestimemos a estupidez brasileira. O Tom Jobim dizia que o Brasil não é para principiantes, efetivamente, mas também não é uma outra regra, não subestimemos a estupidez do Brasil. Não sei se o senhor viu, mas a senadora Ana Amélia hoje ela já está tentando um diálogo com árabes e aí ela foi elogiar a Arábia Saudita. Então, a senadora Ana Amélia precisa ter um assessor internacional. Senadora Ana Amélia, a Arábia Saudita é líder do bloqueio contra o Catar, contra o país que financia a Al Jazeera. Né? Quer dizer, ela está indo no caminho contrário. não vai resolver nada, não vai ajudar. Não vai ajudar. Uma coisa, você teve um papel muito importante na Comissão da Verdade. E eu acompanhei seu trabalho de perto e tudo. Eu queria saber, qual é o balanço que você faz? Olha, o balanço que eu faço, geralmente eu fiz voto, como se diz na Santa Sé, de obsequioso silêncio sobre a Comissão Nacional de Verdade. Mas aqui com vocês, que eu gosto... Boa, muito bom. Vamos falar um pouquinho. Não, falando sério, quando... primeiro, falar das coisas positivas. A lei da comissão que eu participei foi aprovada pelo presidente Lula sem nenhuma modificação. Quer dizer, era uma equipe que estava representantes do ministro Jobim, do ministro Vanucci, o Paulo Abrão, que hoje é secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, e levou 2 anos para ser aprovada. Todos os secretários de Estado e ministros de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique e dos governos do PT fizeram lobby no Senado e na Câmara. A lei foi aprovada praticamente sem nenhuma mudança. No Senado, o relator foi o senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu não me lembro quem. Na Câmara foi alguém do DEM, mas que também não fez nenhum problema. Vou contar uma anedota, que depois dos 74 você conta uma anedota. Boa. Bastidores. Na nosso lobby, nós, o Zé Gregório, a Maria do Rosário, o Paulo Vanucci, todos nós fomos visitar o Maia, que é o presidente, que não é esse Rodrigo Maia, um outro Maia do PT. Marco Maia. E fomos ao senador José Sarney, que eu conheço muito tempo do governador Montoro. Toda vez eu relembro a ele, o senhor, em 1985, foi um dos primeiros países a assinar a Convenção da Tortura. Ele me diz, não só a Convenção da Tortura, mas também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, você está, aquela conversinha que você conhece, né? Os gabinetes têm aqueles sofás estreitinhos, cabem 3, mas 5 pessoas sentam, e a rodinha em volta do presidente. Aí, na saída, ele foi cumprimentando muito delicadamente cada um dos ex-ministros. E aí, quando ele chegou perto de mim, ele me deu um abraço e me disse assim no ouvido: Paulo, aqui não vai ter problema. Não é maravilhoso? Então, e aí não teve, porque ele nomeou a Aloysio e tudo correu muito bem. Depois, para não demorar muito,
a presidenta Dilma compôs uma comissão que foi do desagrado das famílias dos presos políticos. Aquela comissão porque eles esperavam participar. Isso não existe. Comissão da Verdade, as vítimas não podem participar. E alguns ficaram muito amolados de haver dois supostos tucanos, né, o Zé Carlos Dias e eu. Mas isso foi superado. A montagem da equipe foi difícil. Houve momentos de tensão dentro, mas nenhuma comissão da Verdade escapa a isso. Todos mais ou menos nos conhecíamos, mas nem todos tínhamos trabalhado junto. Então, há visões diferentes, isso eu acho natural. Eu conto outra história, que uma amiga minha que fez um grande livro sobre comissões da Verdade, a Priscila Reiner, ela perguntou ao arcebispo Tutu, que foi o presidente da Comissão da Verdade na África do Sul, qual foi o maior problema na Comissão da Verdade. E ela estava esperando que ele fizesse um discurso filosófico, né, ou sociológico. Ele disse assim: minha amiga, o problema foram as relações entre os membros. Foi um verdadeiro inferno. It was hell. Eu não digo que chegamos ao inferno, não? Mas houve muita tensão. Agora, isso foi superado, e eu digo que o grande responsável... uma ideia equivocada foi de nós fazermos coordenação rotativa, que parece muito democrático, mas foi um desastre. Bagunça. Porque cada um que vinha mudava. Tem uma linha nova, você faz isso para poder mudar a linha, portanto todo mundo vai mudar a linha. Como você tinha pouquíssimo tempo, foi um desastre. Passado isso, a presidenta, houve um membro o Cláudio Fonteles, que se demitiu. Ela nomeou, a presidenta Dilma nomeou o Pedro Dalari. E o Pedro, com enorme experiência parlamentar, foi o responsável para que nós chegássemos a um relatório. Eu acho que antes de chegar ao relatório, quer dizer, outra coisa excepcional, que não é a norma nas comissões da Verdade, foi não interferência da presidenta ou dos ministros. Ninguém deu palpite, colaboraram. O Itamaraty colaborou magnificamente, o Ministério da Educação, enfim, a Petrobras, enfim, empresas colaboraram em termos de arquivos. Sim. Mas ninguém deu palpite. Então, isso não é o caso. Em outros países da América do Sul, mudam os membros, se o presidente não gosta, censuram. A presidenta não viu... Agora eu vou fazer uma pergunta aí. Diga. Eu não sabia dessa intervenção nas comissões dos outros países. Mas os outros países, não teve aquela frustração que nós tivemos, que foi assim, ficou pronto o relatório, e ninguém foi julgado, ninguém foi condenado, e nos outros países foi. Eu sei que isso se deve à lei de anistia. Como é que a gente vê isso? O senhor imagina que no futuro a gente não deve ter uma lei de anistia semelhante? Como é que a gente vê isso? Porque foi uma frustração. Muita gente se frustrou. Quer dizer, agora, outra coisa também que não é, a não ser o caso da Comissão da África do Sul, que foi muito especial, muito diferente, as comissões da Verdade não têm nenhuma responsabilidade no julgamento. Nenhuma? Nenhuma. Não existe comissão da Verdade. Ela é a parte. Das a justiça 42, é uma coisa, é outra. Sei lá, das mais de 40 que eu conheço... Entendi, não sabia disso. A Comissão da Verdade não tem nada a ver com o julgamento. Ela prepara um relatório, ela aponta os violadores, o que nós fizemos, e ela faz recomendações. É evidente que um dos obstáculos maiores foi novamente esse Supremo Tribunal Federal, totalmente equivocado, que julgou que a lei da anistia foi um pacto entre os militares e a sociedade. Não houve pacto, coisíssima. Não foi imposição, foi autoanistia, como está na sentença do caso Lund, que você conhece, a sentença sobre o caso Araguaia, que define a anistia aqui como autoanistia, então é nula. A anistia não vale, ela é fajuta.
porque foi basicamente... Agora não é o problema da Comissão da Verdade, é o problema da Justiça, do Judiciário. O Judiciário é corresponsável da impunidade. Esse Supremo, quer dizer, os ministros mudaram. Mas esse ministro que enfiou o presidente Lula numa solitária é o mesmo que impediu a accountability, né, a palavrinha mágica americana, a responsabilização dos assassinos e dos torturadores e dos sequestradores. É outra responsabilidade desse Supremo Tribunal Federal. Se eu tivesse ainda tempo, eu escreveria uma história do Supremo Tribunal Federal depois do retorno à democracia. Então, mas está aí uma grande pauta, hein? Está aí uma grande pauta, Não, porque realmente deve haver outros, mas isso foi um dos pontos mais baixos do Supremo Tribunal, que negou as vítimas, negou os familiares depois de luta de 40 anos e com amparo no direito internacional, quer dizer, tanto o direito internacional das Nações Unidas como o direito internacional do continente americano não reconhecem as anistias, eles tinham todo. E um dos juízes responsáveis por isso, eu tive várias conversas lembrando, mas não levaram em conta absolutamente a normativa internacional. E agora, qual é? Você tem razão de perguntar. Esse governo usurpador, esse governo saído do golpe, ele pôs abaixo qualquer desenvolvimento das... Foram 20 recomendações, bem razoáveis. Não tinha... qualquer recomendação que poderia levar uma coisa boa. E a primeira, que foi o último ato assinado pelo Rogério Sottile, nós criamos um secretariado que justamente para acompanhar o desenvolvimento da implementação das recomendações. E esse governo jamais não teve nenhum interesse. Não quer saber, né? Esse governo pôs abaixo a operacionalidade dos direitos humanos, que nós levamos mais de 20 anos tentando construir. O que era essa operacionalidade? A operacionalidade, primeiro, é você ter você ter um ministério ou ter uma secretaria de Estado que coordene uma política de Estado de direitos humanos. Depois, o funcionamento de todos os conselhos. Os conselhos dos idosos, os conselhos das crianças, nada disso está funcionando. E assim, aí isso entra também na pauta da intervenção no Rio de Janeiro, que eu queria que você a intervenção do Rio de Janeiro, isso eu adoro esse assunto. Olha aí, muito bem. Assim, porque a gente saiu de uma coisa para intervenção no Rio de Janeiro. Né? Vocês estão me dando muita corda. Porque como membro tendo sido membro da Comissão Nacional da Verdade, o senhor ouviu recentemente o comandante do Exército falar em se evitar uma nova Comissão da Verdade. Eu achei adorável. Você se sentiu honrado? Eu achei que medo, hein? Que medão, né? Que medão. Mas eu queria contar uma outra historinha. Conta. Você mas sabe... depois vamos voltar para tudo. Eu vou só contar isso, claro, para não me esquecer. Você sabe qual foi o último decreto assinado pelo presidente João Goulart? Foi a criação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDD-PH, que era uma proposta do deputado Bilac Pinto contra o comunismo, contra a República Sindicalista. Que tinha vindo aí, né? Então E ele assinou. Claro que o Conselho não funcionou. Hoje o Conselho é um conselho criado no governo Dilma. O Conselho assumiu autonomia. Hoje o governo tem minoria no Conselho. Eu não sei como é que está funcionando. Mas acho boa essa curiosidade de ter sido presidente. O presidente em 64. Uma proposta dos adversários. Totalmente. De quem estava no golpe, inclusive. Olha, essa intervenção, essa chamada aos militares é outro legado que esse governo golpista deixa no Brasil. Por quê? Porque até 1985, os secretários de segurança eram generais da ativa do Exército Brasileiro. Eu me lembro, no Palácio Bandeirantes, o governador Montoro conversando quase todo mês com o general, que era o secretário de segurança. E eles comandavam a PM e tudo isso.
É claro que o Montoro não fazia nada, enfim, conversava, porque ele era um diplomata, um homem finíssimo, e conversava e tal, estava pouco ligando para o que o general quisesse. Hoje, isso foi reinstalado no Rio de Janeiro, porque a segurança pública está sob o controle de um general de exército. Isso dentro da intervenção. A intervenção é outra excrescência, porque as intervenções federais, elas têm que ter uma definição muito precisa da área de intervenção. Não, a área dessa intervenção federal é vastíssima. Os orçamentos, a nomeação da Polícia Civil, eles mandam em tudo. Quer dizer, o poder militar foi reativado por esse governo. E a outra coisa absolutamente irregular é um comandante do Exército que é nem ministro. Ele não tem que falar, não tem absolutamente que falar. E fala cada vez mais. Falou na véspera do julgamento. Quer dizer, se nós tivéssemos efetivamente um governo constitucional democraticamente eleito, o general sofreria uma sanção, ou seria demitido, ou seria preso, porque ele não tinha nada que falar. E ainda dá palpites sobre impunidade. Quer dizer, quando as Forças Armadas brasileiras, aqueles que torturaram, assassinaram, sequestraram, estão impunes até hoje. Quer dizer, se há um lugar da impunidade, é no interior das Forças Armadas, porque ninguém foi. Eu não estou dizendo que os generais, os oficiais presentes compartilham da culpa, nada disso. Mas ali há impunidade. Há impunidade em relação, e muitos deles estão vivos ainda, total impunidade, recebendo aposentadoria, etc. Todos os benefícios não foram arranhados. Então, isso em termos mais ou menos do formalismo constitucional. Agora, em termos do objetivo, é piada para boi dormir. Aqui eu adoro, e o Globo deu sem querer, o Globo deu uma manchete que eles só trabalham das 7 às 18 horas. A tropa só das 7 às 18 horas. Depois disso acabou. Agora, você por tanque. Quer dizer, os caras. A segurança do Rio de Janeiro. Por causa da topografia, nós vamos atuar nas comunidades favelas. Bom, por que não atuam na Vieira Soto, onde estão os clientes brancos? Né? Por que tem cocaína e maconha nas comunidades da favela? Porque são os pés de chinelo fornecedores para os que estão no litoral. Agora, isso é sabido, né? Todo mundo sabe disso. Mas o governo faz de conta que não sabe. Exato. Quer dizer, outra coisa que eu disse no outro dia, os traficantes. Aquilo lá são intermediários de quinta categoria. Os traficantes não moram lá. Você acha que algum traficante vai morar no morro, para tomar bomba? É muito bonito, é muito bonito. Eu não acho que o racismo... Vão morar no Vidigal, é ótimo. Mas eles moram em Miami, ou moram na Barra, ou na Avenida Atlântica. Tem muito bicheiro que gosta de morar na Banqueiro do Bicho, adoram a Avenida Atlântica. Tem vários. Tem um, inclusive, que... eu não me lembro o nome dele, ele fazia punha um carro de Papai Noel com alces e Papai Noel na fachada. São muito generosos. Então, isso não vai trazer a segurança à população. Mas essa questão dos traficantes, os grandes traficantes e financiadores, serem os brancos de elite, estarem em Miami ou na Avenida Atlântica, isso é sabido de todos os governantes, né? Agora, existe alguma possibilidade de um governante querer realmente combater o tráfico de cima para baixo? Olha, eu acho que os governos democráticos não privaram por muito sucesso nessa área. Houve planos, houve condicionalidades de atuação da polícia e tal. Uma estupidez como essa, eu não vi desde 1985. Isso é inédito. Essa é Oscar. Oscar da estupidez, essa intervenção. Foi uma jogada marqueteira, oportunista, do governo. Por quê? A pesquisa dizia 75% da população apoia. Claro que tem que apoiar, porque é um desastre a insegurança pública. E eu acho que os que moram nessas favelas têm total razão em apoiarem a intervenção. Agora, o Estado brasileiro está cansado de saber que as intervenções anteriores não serviram para nada, na maré, nada.
não ajudaram, não refrescaram em nada para a população. As UPPs, que eu não era grande entusiasta, faltou a elas totalmente o apoio de ajuda social, de assistência, porque havia esse mito que esses pé de chinelos, traficantes de quinta categoria, eram muito generosos, faziam, mas isso é tudo, dispõe umas migalhinhas, Quer dizer, a conclusão é a seguinte: não vai adiantar absolutamente nada. É uma sucessão de desastres. Aquela história dos soldadinhos com um iPhone tirando foto das senhoras com cestas saindo, revistando mochilinha de bebês, de crianças de 5 anos, 6 anos. É a estupidez brasileira. O senhor não acha só uma última pergunta sobre intervenção, o senhor não acha que tem racismo nessa medida? Porque ninguém se importa com essa população que estão tirando foto. Ninguém vai tirar foto de outros bairros. Não. Quer dizer, a questão que há um desprezo total pelo povo, especialmente pelos afrodescendentes. Ali moram os afrodescendentes. Aqueles que não. Vale tudo, né? Quando era no Leblon, só iam à praia depois das 4 horas, porque os brancos todos já tinham que ter saído. E houve um absurdo que os militares, sabe o que eles queriam? Eles queriam um mandato de busca e apreensão coletivo. Isso é abolir direitos humanos. Não, 70 mil, Rocinha, aí fazem o que quiserem, invadem as casas, prendem as pessoas. Quer dizer, o Exército pediu isso. A outra coisa que esse governo enganador prometeu 2 bilhões e 500 mil. Não deu 1 bilhão só, porque os militares que já estão escaldados no desastre que são para as Forças Armadas, desprestígio. É ruim. É muito ruim. As Forças Armadas não são para fazer isso. Eu não tenho nenhum problema que o Exército, ou as Forças Armadas, a Aeronáutica, sei lá, a Marinha, participe da repressão ao tráfico na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara hoje liberou geral. Os traficantes, é o lago deles. Eles transitam ali sem nenhuma repressão. As fronteiras, a Polícia Federal não tem recursos. A Aeronáutica tem todo o dever de abater os aviões dos traficantes. Eles têm poder de fazer isso. E as fronteiras, o Exército pode muito bem ter esse papel. Agora, querer combater a criminalidade, dar segurança e inibir o tráfico de drogas, isso é piada. Qual é a sua posição sobre a legalização? A legalização é totalmente a favor, quer dizer, há experiências muito positivas. Quer dizer, não é legalizar tudo. Como é que você vê assim? Por exemplo, essa política de criminalização total está errada. Não, está errada também pelo encarceramento. Você está enfiando jovens, adolescentes na cadeia. Mães, e as mães que atuam muito. Mães e avós até, que atuam nesse mini-tráfico, isso não é o tráfico, no mini-tráfico, né? Tão assim como uma quitanda para um supermercado. É um tráfico de quitanda. Quer dizer, eu sou totalmente a favor da aliança global que vários presidentes, inclusive Fernando Henrique, participa, que a Open Society do George Soros apoia. E é claro que isso precisa ser adaptado ao Brasil, precisa ser gradual. Uma coisa óbvia, por exemplo, que não devia nem estar mais em discussão, a substituição de agulhas. Quer dizer, em várias democracias europeias, além de Portugal, você troca seringas para dependentes. Você ter tratamento dos dependentes, quer dizer, a boçalidade da repressão da Cracolândia é tudo contrário. É a demonstração do que não pode ser feito. A boçalidade da Cracolândia equivale à estupidez da intervenção federal no Rio de Janeiro. Boçalidade, você diz, a boçalidade da prefeitura... comprar isso como propaganda, expulsar, limpar. É quase uma limpeza étnica, porque é uma limpeza de classe, né? Limpeza dos pobres, limpeza dos afrodescendentes, limpeza dos dependentes. Quer dizer, essa elite, o Darcy Ribeiro, quer dizer, crava essa elite branca, racista, é uma elite que não tem consciência social. A Escola Politécnica da USP, por exemplo,
que forma toda a elite dirigente econômica do país e de São Paulo. Você acha que tem alguma biblioteca com o nome de alguém que deu uma biblioteca? Não tem. Na Universidade de Brown, onde eu dei aula há vários anos, só banheiro não tinha placa. A sala que eu dava aula era Sweet Rhodes, uns gabinetes excelentes, porque era do Rhodes que foi o intermediário da dívida brasileira, com o Citibank, um alto executivo. O próprio Watson Institute, que é onde eu estava, tinha esse nome por causa do dono da IBM. Morreu um filho dele e ele deu um prédio maravilhoso. Isso, assim, todos os prédios têm nome de quem dá grana. Aqui não. É uma elite racista, sovina, e que entrou nessa tramóia, a elite paulista que entrou nessa tramóia do impeachment. Foi tiro no pé, porque agora eles estão com dificuldades enormes. Como é que a gente sai disso? Acho que já estamos Não, assim, né? Chegando ali. Mas aí, professor, como é que está a saída? Eu acho que, quer dizer, eu espero que as eleições ocorram segundo as normas atuais. Quer dizer, paira sempre a tentação de um semipresidencialismo, parlamentarismo. Né? Não devemos subestimar essa bancada, as bancadas retrógradas nesse Congresso. Eles aprovam qualquer coisa. E está totalmente desorganizado. Quer dizer, o impeachment inviabilizou várias candidaturas do centro, né? Porque não foram capazes de quer dizer, quando ontem mesmo, quando é um governo, o presidente tem 70%, isso vai para o Guinness Book of Records, 70% de desaprovação. Quando o Lula saiu com 84%, o Obama também. Fez assim, né? Obama, Lula, saem com 80%. Esse está quase saindo, está com 70% de desaprovação. Né? Então, eu acho que foi um passo em falso. E a vítima maior disso, como eu falei antes, foi o senador, justamente o senador Aécio Neves. Que liderou tudo isso. Foi um dos líderes disso, desde querer negar a legalidade da eleição. E hoje é ele que não vai poder nem... Quer dizer, o governador Alckmin já diz que ele não deve se candidatar. Isso entre colegas é duro, né? Você não deve se candidatar, hein? Isso porque é amigo, né? Bom, dava para ficar mais uma hora aqui, né? Com certeza. Hein? Vocês me deram corda demais. Eu falei muito do que não devia. Tá bem. Foi maravilhoso. E infelizmente a gente vai encerrar, muito obrigado. Mas obrigado, senhora. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Obrigado pela audiência. Obrigado a Paulo. Tchau, tchau, gente. Apesar disso, vamos gravar aquele videozinho. Pode... Nós vivemos em tempos muito estranhos e bicudos. Nesses tempos, é muito importante que as nossas opiniões surjam e apareçam. Daí que eu acredito que a imprensa, essa imprensa que nasce da base, essa imprensa democrática, essa imprensa que se esforça para sobreviver, seja apoiada. Por isso eu apoio o 247 na sua luta por sobreviver.